noite de festa foi realizada no Instituto Notre Dame de Jerusalém para celebrar o decreto Nostra Aetate. A família religiosa do Verbo Encarnado está comemorando o 10º aniversário da Casa Menino Deus de Belém, a casa destinada a testemunhar o valor da vida das crianças deficientes e abandonadas. Foi apresentado o documentário Todos Nós Nascemos Aqui, entre beleza e resistência, os idosos protagonistas da história de Belém, para mostrar a realidade de Belém hoje. Em Belém, a restauração da Basílica da Natividade, após o telhado, está descendo para a parte baixa da nave. É o momento dos mosaicos, que estão se tornando esplêndidos. A presença dos cristãos católicos e ortodoxos resiste nos séculos em Gifna. No relatório final do Sínodo em Roma, os bispos enfatizam a importância da presença real dos pais na educação dos filhos. Uma noite de festa no Instituto Notre Dame de Jerusalém para celebrar os 50 anos do Concílio Vaticano II, evento que quis dar particular importância ao decreto Nostra Aetate, um documento sempre atual, especialmente para aqueles que vivem na Cidade Santa, em relação direta com as 3 religiões monoteístas. Uma celebração no estilo de vitrine de talentos locais, que expressaram a diversidade, mas ao mesmo tempo a vida de muitas comunidades que vivem na Terra Santa. Uma noite de testemunhos daqueles que estão determinados a abrir seus corações e suas mentes, usando seus talentos para promover e desenvolver relações humanas e amizade através da fé, da cultura e da tradição. Todos juntos, judeus, cristãos e muçulmanos, jovens e adultos, todos unidos pelo espírito do decreto que une todos os povos. No nosso tempo, o gênero humano se torna cada vez mais unido e aumentam as relações entre os vários povos. A Igreja considera mais atentamente qual a sua relação com as religiões não cristãs. E na sua função de fomentar a união e a caridade entre os homens e até entre os povos, considera primeiramente tudo aquilo que os homens têm em comum e os leva à convivência. Os vários povos constituem todos uma só comunidade. Todos têm a mesma origem, pois foi Deus quem os criou, quem criou todo o gênero humano que vive sob a face da terra. Já se passaram 10 anos em Belém da Casa Deus Menino. Os religiosos e as religiosas do Verbo Encarnado iniciaram esta obra sem recurso nenhum e agora estão com uma bela casa que pode acolher 50 crianças bem ao lado da Basílica da Natividade. Para eles, um sonho. Accogliamo bambini handicapati. Nós acolhemos crianças portadoras de deficiências, pobres, abandonadas, órfãos ou gravemente necessitadas, moral e materialmente. Neste momento temos 25, e a última surpresa é a chegada nesses dias da 25ª. Chegar da Argentina para se colocar a serviço dessas crianças tão necessitadas foi uma grande mudança. Naquela época, nunca imaginei que poderia realizar esta obra de caridade, pois nem conhecíamos sequer a língua. Foi muito difícil, um grande desafio cultural. E agora chegamos até aqui. Estamos muito felizes por poder celebrar estes 10 anos. Estamos nos preparando para a celebração eucarística em ação de graças que será presidida pelo patriarca latino de Jerusalém, Dom Fuad Tual. Entre crianças em cadeira de rodas e outras sem movimentos, pode-se notar o compromisso dos voluntários pelo grande amor e carinho para com as crianças.
Minha história nesta casa teve início com uma peregrinação à Terra Santa, em que fomos à Gruta da Natividade. E depois, Dom Mário nos disse: vou agora levá-los aonde Jesus Menino está em carne e osso. E viemos até aqui, a Casa Deus Menino. O amor, a alegria destas crianças me conquistaram. Desde aquele momento, e sempre que meu trabalho permite, venho aqui. Comecei aos poucos, vindo sozinha para ajudar as crianças, para visitar as irmãs. Para mim, eles já são como uma família. O agradecimento a Deus se une ao agradecimento aos muitos benfeitores que estiveram próximos ao longo destes 10 anos, com carinho e colaboração. Quando a casa nasceu em 2005, era uma sala. Já hoje é uma bela casa que pode acolher muitas crianças. Esse milagre ocorreu graças à providência de muitos amigos, sobretudo italianos. Desta vez, a providência tem o vulto dos amigos italianos, os amigos da Unitalce, da Misericórdia e de muitas outras associações de pessoas, inclusive, que nos ajudaram a construir este sonho. Assim é a igreja. Essa é a igreja da qual o povo gosta, uma igreja convincente. Esta é a igreja de que todo mundo gosta. O Santo Padre, os cristãos, os muçulmanos, enfim, todo mundo. Uma igreja que ama, que serve. Um antigo provérbio africano diz: todo idoso que morre é uma biblioteca que arde. E é com esse espírito que foi produzido um documentário com o sugestivo título Aqui Nós Nascemos. Entre a beleza e a resistência, os idosos protagonistas da história de Belém. Em uma colaboração entre o Christian Media Center e a Associação Pro Terra Santa, que quis mostrar a realidade de Belém hoje. A ideia do documentário é oferecer uma visão real da Belém de hoje. A ideia do filme, de fato, não era a de refletir uma realidade que nós gostamos ou não, mas era dar uma imagem real da sociedade. O que as pessoas pensam, do que elas têm medo e como eles gostariam que fosse o futuro. Por essa razão, sábado, 7 de novembro, foi projetado a comunidade local que se reuniu para a ocasião na Sala da Ação Católica de Belém, na presença da prefeita da cidade, Vera Babum. Um documentário que, através dos olhos de seus habitantes, percorreu as etapas fundamentais que levaram a comunidade cristã a uma lenta e gradual imigração. Hoje temos uma bonita sociedade com uma história antiga, com pessoas que têm uma grande experiência e têm tantas coisas para dizer. As pessoas que ficaram aqui, porque cerca de 80% da população emigrou. Queremos que as pessoas fiquem aqui, mas para fazer com que as pessoas permaneçam aqui, temos de dizer a verdade. Para dizer tudo, eis que estamos aqui hoje. Nós somos uma minoria, mas uma minoria forte. As imagens de uma Belém entre o passado e a modernidade ressurgem e revivem nas recordações daqueles que participaram do documentário. Uma forma para preservar a memória destas pedras vivas. O documentário é muito importante porque apresentou uma imagem viva da cidade. Para conhecer o passado, devemos falar com pessoas que viveram antes de nós, as gerações que viveram as guerras e os problemas, e aqueles que ajudaram a preservar Belém. Somos gratos a eles. A presença de um bom número de membros da comunidade hoje é muito importante, porque mostra que as pessoas estão conscientes da importância de permanecer aqui e continuar a viver aqui, especialmente aqui, onde Cristo nasceu. Os cristãos devem continuar a viver onde ele nasceu. Um curta-metragem de forte herança cultural e histórica e com um propósito bem definido. É uma mensagem importante para todos, grandes e pequenos, manter a presença das pessoas aqui para não emigrar. Eu sei que a situação aqui é muito difícil, o muro, o trabalho, a situação econômica e política, tudo é difícil, mas estamos à altura e todos juntos podemos ficar aqui e manter a nossa presença.
Em Belém prossegue as obras de restauração da Basílica da Natividade. Restauração que teve início pelo telhado e chegou hoje até a parte baixa da nave da Basílica, considerada uma das mais importantes para a arte bizantina e uma das mais importantes e antigas no mundo. Uma restauração que fala italiano. De fato, os mosaicos estão retomando vida nas mãos dos especialistas da empresa Piacenti S.p.A. de Prato, a quem foi confiada a realização das obras. E se antigamente os mosaicos recobriam inteiramente a parte superior da basílica, hoje apenas permanecem poucos vestígios, até mesmo de 2 ou 3 campanhas de decoração de mosaicos. Perché sono arrivati quei pochi frammenti sono arrivati veramente integri, quindi conservano. Os poucos fragmentos que permaneceram chegaram íntegros, então mantém uma particularidade estrutural que não existe mais em outros exemplos parecidos, pois eles sofreram importantes restaurações e, portanto, ficaram comprometidos. Aqui podem-se notar ateliês de altíssimo nível pela especialidade das cores, dos vidros e também do ouro. As peças douradas, por exemplo, são de 4 ou 5 tipos diferentes. Apresentam leves matizes, seja na capa de proteção, que varia do vermelho para cores mais quentes ou mais frias, seja na preparação da própria peça, de vidro colorido ou não. Por isso, através desses efeitos, conseguiram-se refrações de luz diferentes para realçar o corpo ou um santo, etc. E também a inclinação das peças era determinante para esse tipo de obra. Il corpo, oppure un santo, eccetera. E poi anche l'inclinazione delle tessere era determinante in questo particolare tipo di opera musica. Épocas diferentes que testemunham a contínua necessidade de restauração desta basílica, de Helena a Justiniano, aos cruzados, aos franciscanos, até os gregos, cada um no respeito das obras precedentes. Questo è il periodo crociato, quindi 1100, la seconda Esse é o parte. período das cruzadas, então a segunda parte de 1100, 1160, 70, portanto um período preciso, e elas refletem perfeitamente o período. Rispecchiano appieno il periodo. Pelas técnicas, pelo tipo de peças, pela realização, podemos confirmar com certeza a datação histórica da execução destes mosaicos, que é a época das cruzadas, ou seja, o 1º século do ano 1000. Primo secolo dell'anno 1000. Um trabalho maravilhoso que nos leva para trás no tempo. É como estarmos com os primeiros mosaicistas que colocavam pela primeira vez os mosaicos nas paredes. Stiamo facendo delle iniezioni con della resina. Estamos injetando resina no intuito de consolidar o mosaico que está se rasgando em alguns pontos. Injetamos primeiramente concreto para preencher esses vazios, e onde esses vazios são verdadeiramente milimétricos e o concreto não consegue penetrar, realizamos essas infiltrações, deixando cair por meio da gravidade a resina que penetra devagar nesses espaços e consolida o mosaico. Lasciando cadere attraverso la gravità la resina che lentamente penetra in questi spazi e va a consolidare il mosaico. A Terra Santa, apesar de ter sido escolhida por Deus para a vinda de Jesus, tem a minoria cristã. Mas em algumas localidades, a presença dos cristãos ainda resiste e com um percentual mais expressivo, como é o caso de Gifna. Localizado a 20 quilômetros ao norte de Jerusalém, o vilarejo de Gifna é cercado de histórias e marcado pela presença cristã desde os primeiros séculos depois de Cristo. Na aldeia, que hoje tem cerca de 2.000 habitantes, metade da população é cristã, dividida entre católicos e ortodoxos. Ainda é possível encontrar ruínas de uma igreja antiga, construída na era bizantina. A Igreja Católica Ortodoxa local é uma das mais antigas do vilarejo, construída em meados do século XIX. A devoção a São Jorge atrai os fiéis da região e cidades próximas. Pessoas desse local, de Ramallah e de cidades vizinhas, o consideram um santo de milagres. Aqueles que adoecem pedem a intercessão de São Jorge e Deus as ajuda.
A Igreja Católica dedicada a São José também é uma das mais antigas do local. A paróquia, que já tinha a relíquia da Santa Árabe Maria Alfonsine, recebeu recentemente relíquias de 4 santos libaneses. Os objetos sagrados têm contribuído para alimentar a espiritualidade dos católicos deste lugar. Havia muitas pessoas que vinham rezar, mas sentíamos que elas estavam sedentas, ou seja, que precisavam de algo espiritual. Com as relíquias, elas pediam a cura e algumas agradeciam a Deus, porque através da intercessão destes santos, Deus realizou milagres. O lugarejo, que tem a presença cristã desde os primeiros séculos, sofre com a emigração, impulsionada pelas várias ocupações que Gifna sofreu por ser parte da Palestina. Os jovens deixam a terra natal e buscam o exterior para estudar ou procurar emprego. Mas um pequeno milagre presenciado em Gifna, que talvez os próprios cristãos desconheçam, é a fidelidade daqueles que não abrem mão da fé, mesmo em meio às dificuldades. A família esteve no foco das discussões da Igreja Católica no mês de outubro. Bispos de vários países reunidos em Roma abordaram os desafios da família e a missão dela na Igreja e na sociedade. Um tema em destaque foi a educação dos filhos, assunto desafiador e complexo diante da realidade cultural e da grande influência da mídia, como destacou o relatório final do Sínodo. Samer e Mai sabem bem o que é isto. O casal tem 2 filhas, Verônica, de 6 anos, e Lea, de 2. É certo que a mídia reflete em nossas crianças. Nossa parte é conduzi-las para que elas saibam escolher a boa mídia, o que assistir, o que ver. Isso não é fácil, porque pode afetar as crianças, seja dentro ou fora de casa. Mas o mais importante é indicar para elas o caminho certo. De acordo com o relatório, os pais têm o direito de educar os filhos de acordo com suas crenças, ajudando-os a viver as emoções e a aceitação aos outros. Como cristãos que vivem na Terra Santa, este desafio de educar os filhos na fé e na tolerância é ainda maior. As crianças perguntam o que judeus e muçulmanos estão fazendo, o que acontece nessas brigas que ouvimos lá fora. Perguntam sobre a situação que estamos vivendo. E nós tentamos mostrar para elas o caminho do amor, que nós devemos amar os nossos inimigos e orar por aqueles que nos perseguem. O documento dos bispos ressaltou a necessidade da presença efetiva dos adultos da família na condução das crianças, para que não deleguem a terceiros esta tarefa. Desta forma, a família também é vista como a primeira a catequizar os filhos. Para Mai e Samer, orientar bem as filhas em meio à diversidade religiosa é fundamental. Na sala da pequena Verônica, ela era a única cristã. Ela me disse: mãe, meu amigo me falou que Jesus não existe, é irreal. Por que então somos cristãos? Eu sou a única cristã da sala. E eu disse a ela quem é Jesus para nós e que cada um tem sua religião. Ao reconhecerem a fragilidade da família no contexto atual, os pastores da igreja apontam: a força da família reside em sua capacidade de amar e ensinar o amor. Como fomos educados no amor, nós podemos também compartilhar com as nossas crianças. Nós tentamos dar a elas, da melhor forma possível, esse amor, que é reflexo do supremo amor que Jesus nos dá. Através de um testemunho de amor fiel, ternura e respeito, como destaca o documento, os pais podem conquistar uma harmonia no relacionamento familiar. E assim, a voz de direção para a vida dos filhos soará como música aos ouvidos.
Terra Santa News é uma produção do Christian Media Center em Jerusalém, Terra Santa. Para mais informações sobre Terra Santa News e o Christian Media Center, por favor, confira nosso site abaixo na tela. Você também poderá fazer assinatura do nosso boletim de notícias, assistir às nossas matérias visuais ao vivo da Terra Santa, bem como visitar nosso Facebook e nossas páginas no YouTube e nos acompanhar no Twitter. Venha visitar o site do Terra Santa News.